Eu quero anunciar agora, nós vamos receber uma palavra, aproveitem, desfrutem, amém? A palavra, vou chamar agora a nossa Bispa Ana, a Bispa Ana aqui de Ouro Fino. Pastora Ana, estou profetizando já, para mim é bispa, amém? Vamos recebê-la com um aplauso de amor? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Boa noite a todas. Eu acho que eu consegui abraçar todas. Eu espero em Deus que vocês estejam se sentindo em casa, porque esse é o meu desejo. Que vocês se sintam em casa. Amém? E como que é o Espírito Santo que está à frente de tudo, né? Que está mudando todas as coisas aqui. Mas nós vamos embora. Glória a Deus. Lucas, coloca, por favor, para mim, aquela primeira imagem. Glória a Deus. Eu busquei o Senhor por essa palavra com muita intensidade. E o louvor, ele já abriu os céus aqui, né? Então não é amanhã, não é a semana que vem, não foi ontem, é hoje. Eu não vou chamar as pessoas aqui desta igreja que já foram abençoadas em palavras de congresso, porque senão nós vamos tomar muito nosso tempo. Eu gostaria que hoje, aqui em cima, estivesse outras pessoas, mas por causa do horário, infelizmente, a gente não tem tempo. E cada uma de vocês vai receber o link completo com todas as palavras. Está tendo um congresso lá em Brasília e uma das palavras nós vamos receber online daqui a pouco. Pensa numa mulher ungida. Ela é maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês através dela. Mas também tem outras preletoras. Então, cada uma depois envie para a sua convidada o link que eu vou estar... Tá bom? Amém? Estar enviando para vocês. Eu quero começar... Na verdade, eu ia terminar, né? Então, o meu cérebro está reprocessando aqui, ó. Eu quero iniciar mostrando essa foto para vocês. É um menininho. E o que eu vou falar para vocês agora, eu não tenho a foto na realidade como que foi, mas eu encontrei uma bem parecida. Diz que dois irmãozinhos estavam esquiando ali no gelo. Esquiando não, aquele patins, né? E eles estavam ali patinando no gelo e tinha muitas pessoas perto, mas assim, perto que eu digo, elas não estavam de olho nas crianças. E não eram crianças tão pequenas, elas deviam ter ali por 9, 10, 11 anos. Dois irmãozinhos. Aí quando eles começaram a patinar, rachou. E no que rachou, abriu uma fenda. A fenda é algo assim, estreito, não é um abismo, não é uma vala, é uma fenda. E o irmãozinho mais novo caiu na fenda. E para desespero do outro irmão, que eu pela fé, acho que é esse daqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma rachadura aqui, ó. E abriu a fenda, e como o menininho ele era magrinho, pequenininho, o pezinho dele foi e o corpinho foi junto também. Então ele ficou segurando com a mãozinha para não cair na fenda. Aí o outro irmão, em vez de pedir ajuda, no coraçãozinho dele, o que vocês acham que ele pensou? Vou ajudar meu irmão? Aí as pessoas que estavam próximas, mas não tanto, ninguém notou. E ele sentou no chão, ele pegou o patins dele e começou a bater no gelo para abrir a fenda, porque ele não tinha força para puxar o irmãozinho, porque o irmãozinho tinha entalado. Eu, como mãe, já sinto desespero aqui. Aí diz que ele pegou o patins dele e começou a quebrar o gelo. Nisso viram de longe. Quem se aproximou, voltou e ligou para os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, ele estava terminando de puxar o irmãozinho dele. Ele conseguiu?
Aí os bombeiros chegaram, chamaram ele, chamaram os pais, e todos atônitos, o bombeiro disse assim: não tem por onde. Primeiro que o gelo é muito duro, né? E depois ele não tinha força para puxar por causa da idade dele. Não bate, a soma não fecha. Aí uma pessoa ia passando e falou: eu sei por que ele conseguiu. Eu sei por que ele conseguiu. E a resposta foi: é bem simples. Aí as pessoas que estavam perto disseram assim: então nos diz como. O próprio bombeiro falou: nos diz como, porque não tem por onde. Aí ele disse: é simples. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que ele não seria capaz. Amém? Amém. Fazer ou não fazer só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Então eu gostaria, por favor, que você repetisse: fazer ou não fazer. Só depende da minha vontade e da minha perseverança. E iniciando a palavra, eu quero falar sobre uma mulher que passou por isso. Estava tendo uma aglomeração na aldeia onde o nosso Senhor estava passando, Jesus. E nessa aglomeração, ela ficou sabendo, ninguém contou para ela, ela ouviu que Jesus iria passar por ali. E ela começou a matutar, pensar: eu vou ter que dar um jeito de sair, porque se eu não lutar por mim, não vai ter quem lute. E essa mulher, ela estava com uma enfermidade que, pela palavra de Deus, fazia 12 anos que ela estava só menstruando. Como eu já passei por algo muito semelhante, e eu tive que tirar meu útero já tem uns 20 anos, eu, analisando, eu penso que ela tinha um mioma, e um baita do mioma. E ela, por causa das leis judaicas, por causa da palavra do Senhor, está escrito no livro, acho que de Levítico, capítulo 15, acho que verso 9, não me lembro muito bem. Lá, eles tinham a lei, alguns rituais. Então, quando a mulher estava menstruada, o homem não podia ficar chegando perto dela. Ele era considerado, se chegasse, se tocasse na mulher, impuro. E se ela tocasse em alguma coisa, aquela coisa também ficaria impura. Então ela não podia tocar em objetos e nem em ser humano. Até aí tudo bem? E ela já tinha gastado tudo quanto é dinheiro. Os médicos não sabiam o que fazer, mas não podia assim negar a consulta para ela. Aí um belo de um dia ela está lá, escondida, porque ela já era figurinha marcada. E chegou a mulher: vamos nos afastar dela. Chegar perto dela era problema. Então naquele dia, escondida, ela olhou aquela aglomeração e ela sabia que Jesus iria passar. E quando o Senhor passou, coloca por favor Marcos capítulo 5, versículo 31. Olha que mulher perseverante. Vocês já passaram por isso daqui, ó? Você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você sabe que é difícil. Mas mesmo sabendo que é difícil, quando você foca, você vai lá e consegue, não consegue? Eu duvido que tem alguma mulher aqui que nunca conseguiu fazer aquilo que de fato queria fazer. Irmã, se você não conseguiu, é porque você não perseverou ainda. Eu duvido. Duvido. E por ela ter focado aquilo, e ela colocou na cabeça, ela falou: é hoje que eu mudo a minha vida. O que vocês acham que ela fez? Ali está escrito: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virou-se no meio da multidão e perguntou. O que ele perguntou? Quem me tocou nas minhas vestes? E é aqui que eu começo a pregar para vocês. Gente não, meninas. Hoje só tem meninas, né? Meninas, não é normal o que vai acontecer agora. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia dando a essa ênfase. Mas nunca ninguém tocou no Senhor. Era Ele que tocava.
Que bom que algumas boquinhas entenderam. Vocês não entenderam nada? Vou de novo. Quem é que cuspiu no chão, fez um barro e colocou no olho do rapazinho lá que não enxergava? Ele que tocou. Quem é que foi lá e falou para os rapazes, olha, vocês tragam água para mim, muitas metretas de água, e ele tocou e transformou a água no quê? Gente, eu não posso ficar falando muito, dá vontade de ficar pregando, que é a coisa que eu mais amo, mas eu tenho que me conter aqui com o horário. Vocês entenderam que é o Senhor que toca? No caso dela, não. Ele está bonitão, né? Jesus. Imagino ele parecido com meu marido, com aquele nariz enorme. Meu marido não é judeu, descende, né, por causa do sobrenome, mas nós tínhamos uma filha que tinha um nariz muito parecido, mas não tem mais. Graças a Deus, ela resolveu operar e tirou aquela coisa enorme. Jesus estava passando e ele sentiu que dele saiu o quê? Virtude, poder. Muitos tocaram ele. Só que no coração daquela mulher, ela tinha vários problemas. Porque se ela tocasse em Jesus, quem que seria impuro? Ele. Então ele não ia poder mais fazer a obra naquele dia, tinha que ficar 7 dias recluso. Então ela pensa, se eu tocar nele, ele vai ser impuro. Se me virem tocar nele, eu vou ser apedrejada. Então eu imagino ela bem devagarzinho no meio do povo, porque era como se fosse uma fenda, sabe, gente? Jesus estava entalado no povo. Se vocês lerem, dá para entender isso. Jesus estava entalado no meio do povo e ela veio e ela não tocou na pele dele. Olha que cuidado que ela teve. Ela tocou aonde? Só que na hora que ele olhou para trás assim, ele viu ela? Não, ela deu no pé. Se vocês lerem, ela sentiu que foi curada naquele momento. Espera aí, as palavras da Bíblia não pode ser só palavras, tem que ter poder. Parou de descer na hora. E ela sentiu aquilo e ela saiu sorrateira, porque até provar para aquele povo que ela não é mais impura, ela seria morta. Jesus então olha para trás e faz qual pergunta? Será que foi você? Quem me tocou? Aí vem o pessoal, né? Fazem com Jesus do jeito que fazem comigo aqui na igreja. Tem uma tal de Biazinha aqui que é um castigo para mim. Ela tira sarro na minha cara. Cadê a Bia? Olha lá. Está perdoada. Porque o Pedro fez a mesma coisa com Jesus. Ah, me poupe, vai. Quem que te tocou? Só eu e a torcida do Corinthians inteira. Não, você não está entendendo. Eu senti que de mim saiu. Virtude é poder, igreja. É cura. É libertação. E é em momentos assim que a gente recebe bênção, sabia? Eu sou apaixonada pelo Senhor. Em mim não há possibilidade nenhuma de não ter fé. E isso só depende da sua perseverança. Então eu quero perguntar para vocês esta noite, vocês querem tocar nele? Corre, Danívia. Cadê a Danívia? Corre. Corre, Lília. Corre. Prepara, por favor, o louvor. A Dani Docinho, gente. Eu apresento para vocês a Dani Docinho. Quem conhece sabe que ela faz jus a esse nome. Vocês vão ficar no meio, por favor. Bem no meio, uma longe da outra, porque vai ser um corredor. Isso. Dani, levante esse bracinho, por favor. E eu quero, antes de vocês levantarem, nós começarmos a escutar um louvor. A pastora de vocês não tem toque, entendeu? Mas vocês têm que chegar um pouco para cá. Aí, joia. Coloca o louvor, Lucas, por favor. E eu quero pedir para que vocês fiquem de pé. O pensamento daquela mulher foi: eu não posso tocar nele. E ela teve tanto amor pelo Senhor que ela não colocou a mão na pele dele. Ela tocou nas vestes. E como o Senhor estava acostumado a tocar e não ser tocado, ele sente o poder.
E aquela mulher, sabendo que ela foi curada, não teve ali para ela dúvida. Feche os seus olhos antes de vir aqui para frente. É a sua cabeça que você tem algum barulho dentro dela que você precisa se livrar? É a sua família que tem te dado problema e já manifestou até um câncer? É isso que o Senhor está ministrando no meu coração. Por amor tão grande, por lutar tanto pela sua família, já lutou. Você já teve um câncer. O que é? O seu marido que ainda não chegou? Ou é o seu marido que ainda não é aquilo que você gostaria que ele fosse? Qual é o seu problema? Não, a minha cabeça parece que é um turbilhão aqui dentro da minha cabeça, eu não tenho paz. O que é? Quando ela toca em Jesus, ela vai embora e ela sente que ela está curada. E o Senhor faz a pergunta: quem foi que me tocou? Eu estou preparando o espírito de vocês para que vocês toquem no Senhor. Abram os olhos, por favor, e olhem aqui para mim. Deixa eu contar uma coisa que vai fazer toda a diferença para vocês. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos, se imaginarem num pomar, e falar para vocês: pega um limão e chupa. Quem há de convir? Se fizer de todo o coração, vai, como é que fala? Salivar. Levanta a mão quem crê nisso. Jesus está aqui. Tudo que é feito com emoção, acreditando, a palavra de Deus diz que é fé. Seu cérebro não sabe reconhecer o que é real e o que não é. Então, se você disser: eu estou tocando nas vestes do Senhor, passar com emoção, de fato, você tocou nele. Amém? Então, eu quero convidar, Bia, não sei se você pode, traz a Cleusa. Abaixa o pano para a Cleusa tocar. Deixa a Cleusa passar primeiro, igreja. Alguém pega ela no final para mim. Toca, minha irmã. Gente, levanta suas mãos e começa a glorificar o Senhor. Quem me tocou, quem está tocando no Senhor agora é a Cleusa, Pai. Em nome de Jesus, vem, minha irmãzinha. Todos vocês passem agora por aqui, ó. Pode ir, pode ir. Se você quiser parar, se você quiser orar, se você quiser chorar, se você quiser gritar, você tem toda a liberdade. Mas sinta tocando nas vestes do Senhor agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore em línguas, igreja. Glorifiquem a Deus. Igreja viva é aquela que dá glória a Deus. Aleluia. Aumenta um pouquinho, Lucas. É apenas um toque. Aleluia. Amém. O que você quer do Senhor? Peça agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que foi que você perdeu? Essa é a noite de encontrar. Ah, que coisa mais linda, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Seremos quebrantados, seremos transformados. Amém. Glória a Deus. Deixa aqui todo impedimento. Aqui acaba a sua preocupação quando você entra aqui. Às vezes o que está faltando é só o descanso. E como o descanso está no livro de Deuteronômio, se você não descansar no Senhor, você está em pecado. Isso, toca, mãe. Senhor, visita minha mãe, Pai. Visita Eli. Visita Tuquil, Pai. Em nome de Jesus.
Tira as dores da minha mãe, Senhor. Tira, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Passa cantando. Passa louvando o Senhor. Amém. Um toque. Toca agora, Amém, Senhor. Jesus. Toca o nosso coração. Toca, 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 toca. Aleluia. Nos Glória a toca Deus. agora. Toca nossa alma. Glória a Deus. Toca nossa mente. Toca o nosso corpo, Deus. Com apenas um toque. Vem tocar tua igreja no Brasil. Com apenas Flávia, Michele, toma o lugar das meninas para elas passarem. Silvana. Isso. Glória a Deus. Irmã, você falou no seu coração: eu tenho que passar 2 vezes nessa fila. Você que falou isso, vem, passa. Como um filho eu quero um abraço, me Aleluia. envolver em tua graça. Glória a Deus. Quero tocar Glória a Deus. tua orla, eu quero tocar Amém. onde um filho toca, apenas um Glória a toque, Deus. Pode guardar, meninas. apenas um toque. Você crê que você tocou no seu Senhor? coração. Vocês creem? Lágrimas rolam. Tudo é possível para aquele que crê. Eu quero finalizar dizendo para vocês que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que essa mulher gastou todo o dinheiro dela em vão, ela não tinha mais nada. Fica muito parecido quando as pessoas, é muito semelhante com aqueles que procuram alívio da sua dor ou do seu pecado, procuram alívio por meio de boas ações. Não adianta você fazendo nada na face dessa terra se você não tocar no Senhor. Então não busque alívio fazendo boas ações, sendo obediente a rituais religiosos. Jesus não é religioso. Amém? Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então não busque outras coisas que fora dele você não vai encontrar. Sabe o que o Senhor manda dizer para vocês essa noite? Sem mim, nada podeis fazer. Não é sem eu não, viu? Não tem nada a ver. Tanto é que não tem ninguém sentado aqui em cima hoje, porque ele é o convidado especial aqui. Sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos receber uma palavra agora da Bispa Lúcia, diretamente de Brasília. É aquela bispa que eu falei para vocês. A pastora mudou as coisas e agora a gente vai ouvir a palavra da Bispa Lúcia. Amém? Amém, Lucas? Amém? A presença dele é real. Eu quero que vocês recebam a nossa mãe na fé, a nossa bispa, a nossa profeta, aquela que ora por nós, aquela que intercede por nós, aquela que sempre tem uma palavra de fé para os nossos corações. Então, a gente recebe profeta na qualidade de profeta. Então, recebam com muito carinho nessa tarde, Bispa Lúcia Rodovalho. Aleluia! Alô? Alô, alô? Obrigada, queridas, obrigada. Vocês não sabem como está lindo ver vocês daqui. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz de ver as suas filhas louvando, adorando. E algo que Deus tem falado no meu coração, um dos congressos
mais fortes para mim é esse, é o Congresso de Mulheres, porque nós somos guerreiras e nós estamos juntas declarando que o diabo não tem poder sobre a nossa vida. No jardim ele enganou Eva, mas ele não nos engana mais. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Glória a Deus, é uma alegria, pode se assentar. Uma alegria muito grande. Estar com vocês nessa tarde, não só com o DF, mas também com o Brasil. Antes de eu começar, eu queria que todas as bispas e pastoras se colocassem em pé. Por favor, todas as nossas pastoras, todas as nossas bispas se colocassem de pé. Só isso, gente. Ah, porque vocês estão misturadas. Ah, tá bom. Estou sentindo falta de um monte de gente. E eu queria pedir uma salva de palmas para essas guerreiras, essas mulheres de Deus, que faz com que esse evento seja possível. Eu amo vocês. Beijo no coração de cada uma. Glória a Deus. Queridas, eu fui abençoada, privilégio de abrir o evento. Eu sempre fico por último. Aí eu reclamo assim: quando eu vou falar, todo mundo já falou tudo que eu tinha que falar. Então dessa vez Deus me fez um mimo. Não foi nem eu que pedi. Deus me fez um mimo, me colocou primeiro. Pensa a felicidade que eu fiquei. Tô brincando, gente. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas gostaram da mudança de horário? Levante a mão. Gostaram? Sim. Quantas não gostaram? Ah, então, as que gostaram foram mais. Deixa eu perguntar de novo. Quantas gostaram do horário das 15 horas? Eu também gostei. Sabe por que eu gostei? Não precisei acordar de madrugada para ir para o salão. Não é verdade? A gente tem mais tempo para fazer as coisas. Geralmente o meu marido, o Robson, fala assim: não, você arruma num minuto. Eu falei: não, você arruma em 2 minutos. Eu preciso pelo menos de 1 hora. E vocês? Também, né? Então eu creio que foi uma mudança estratégica para nós. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é muito bem-vinda no Congresso Mulheres Vencedoras. Fala para ela: você é bem-vinda. Amém. Vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 21. Pois nós oramos. Tentar ficar em silêncio. Vamos todo mundo se acomodar. Marcos 21, versículo 34. Vocês prestem atenção, acho que eles não vão colocar lá, porque a minha tradução é um pouco diferente. Então a Bíblia diz assim: quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha pôr suas mãos sobre ela para que viva. Jesus foi com ele. Uma multidão seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Ela havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, ela piorava. Ela tinha ouvido sobre todos os maravilhosos milagres de Jesus. E foi por isso que ela veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque ela pensava consigo mesma:
Se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia estancou. E ela percebeu que estava curada. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Que coisa maravilhosa. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos lhe disseram: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados, e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada, tremendo por compreender o que havia acontecido, que tinha acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, chegamos diante de Ti nesta manhã, nesta tarde, com o coração totalmente aberto, disposto, com o coração sedento de Ti, Senhor. Obrigado pelo momento de louvor, obrigado porque o Teu Espírito falou aos nossos corações, tocou nossos corações. Senhor, eu quero Te pedir que esta tarde seja uma tarde em que o bálsamo que sai das Tuas mãos, o poder que sai das Tuas vestes, possa tocar cada mulher neste lugar, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, a unção do Senhor esteja sobre nós. Nós queremos deixar lá fora toda preocupação, queremos deixar lá fora todo o medo, toda insegurança, toda tristeza, e queremos estar de todo o coração para ouvir e receber tudo que tu tens para nos dar nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridas, eu já preguei muitas vezes sobre esse tema. Você já deve ter ouvido várias pregações, muitas até pregou sobre esse tema. E eu quero dar um contexto para vocês que é importante. Esse acontecimento da cura da mulher hemorrágica, que é o tema do nosso evento, ele é relatado nos 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas, Marcos e Mateus. Somente não é relatado em João. Normalmente, se você for ler os evangelhos, nem todos os apóstolos relatavam as mesmas experiências. Porque a Bíblia diz em Atos que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez nos 3 anos e meio que ele ficou na terra, não haveria livro suficiente para escrever e nem tinta suficiente para ser usada para fazer isso. Então, quando foi escolhido, quando eles escolheram esses textos, isso tem algo forte para falar com a gente. Deus está querendo trazer para mim e para você um enfoque muito poderoso. Você sabe que Jesus, ele tinha uma ligação especial com mulheres. Ele não desprezava as mulheres como elas eram desprezadas naquela época de Jesus. Naquela época de Jesus, a mulher não tinha valor. Ela tinha um valor como um escravo, como uma criança. Ela não era valorizada. Mas Jesus veio e resgatou o valor da mulher. Quero ouvir um amém. Os rabinos, os homens de Israel, os judeus, eles achavam que a mulher era uma, como diz, necessidade para que pudessem procriar e ter filhos, mas ela era uma pedra de tropeço.
Por quê? Por causa do acidente no jardim do Éden. Então, o homem judeu sempre olhava para a mulher com desconfiança. Interessante isso, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus abriu as portas, Jesus deu voz às mulheres. Você pode dizer amém? Jesus aceitou, não é, como discípulas dele algumas mulheres que o acompanhavam durante o seu ministério. Então, Jesus faz isso, Jesus dá voz, Jesus dá um lugar para a mulher. E chega essa mulher sofrendo há 12 anos. E uma doença que não causava somente a dor física nela, mas também causava isolamento social. Ela era totalmente rejeitada, causava vergonha espiritual. Uma mulher com fluxo de sangue era considerada ritualmente impura. Ela não podia frequentar o templo, ela não podia fazer as orações no templo, ela não podia frequentar uma sinagoga. Em Levíticos 15, não precisa abrir comigo, Levíticos 15, de 25 a 27, fala sobre a mulher de fluxo de sangue. E ele diz assim: quando a mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo que dure mais do que o habitual, será impura durante todos os dias do seu fluxo. Então essa mulher carregava um opróbrio. Essa mulher carregava uma dor muito profunda. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4, não foi 5, não foi 10, foram 12 anos. Imagina você com enfermidade, 12 anos. Nós mulheres sabemos o que é uma menstruação volumosa, né? Quando a menstruação vem, eu já passei dessa época, mas vocês que são novinhas, ainda tem a menstruação mensal, e você sabe como você fica quando ela vem com muito fluxo. Você fica sem força, você tem muita dor, não é verdade? E essa mulher sentiu por 12 anos o que talvez vocês sentem durante os 4, 5 dias mensais da sua menstruação. Então aquela mulher, ela estava afastada dos seus parentes. Com certeza seu marido já tinha dado o divórcio para ela. A Bíblia não cita que ela tinha filho perto dela. Ela não tinha parentes, nada. Ela estava sozinha, ela estava isolada. É interessante que quando vocês sabem que eu sou psicóloga, quando eu estudei psicossomática fala sobre as doenças e a emoção. Como o estado emocional pode trazer doenças para o nosso corpo. E é interessante porque a psicossomática diz que o corpo humano não fala com voz. E a psicossomática diz também que às vezes o corpo do ser humano grita. Então o corpo dessa mulher estava gritando. O que ela estava gritando? Então quando o sangue flui além do normal, pode ser não somente uma questão física, eu quero que vocês entendam isso, mas um apelo mais profundo. Muitas vezes eu recebi clientes no consultório com doenças que a gente acabou identificando como doença que se iniciou na sua psique, na sua alma, não é? E não é que a pessoa está inventando, não é, gente. O corpo precisa trazer para fora o que está dentro. Então como que ele traz? Através de doenças. Então o que essa doença dessa mulher fala comigo? Que ela tinha uma dor guardada dentro dela. Não era simplesmente uma enfermidade. Era muito mais do que isso. Era um distúrbio psicossomático.
Era uma carga emocional que ela carregava, era uma ferida não curada. E o que eu vejo é que muitas mulheres hoje, em pleno século 21, ainda carrega isso. E tem muitas mulheres que têm problemas de sangramento, né? E o sangramento não somente no corpo, mas um sangramento na alma. Dores emocionais acumuladas, expectativas frustradas. Você sabe que a expectativa frustrada adoece. Sabia disso? Provérbios diz, a expectativa frustrada, ela adoece o coração. Muitas vezes as mulheres têm silêncios que elas carregam. Foi treinada em casa que ela não podia falar do que ela queria, do que ela pensava. Eu sei que vocês olham para mim e falam, não, bispo, isso faz muito tempo. Não, ainda hoje, muitas famílias em que a mulher não tem voz. Muitas famílias em que a mulher não tem importância. Eu cresci numa família de 6 filhos, onde eu e minha irmã não tínhamos voz. Somente os 4 homens. Já contei isso para vocês. Então eu sei o que é isso. Por um lado foi difícil para mim, para minha irmã, mas por outro lado, depois que eu me converti, eu entendi que eu fiquei livre de muitas coisas emocionais do meu pai e da minha mãe. E meus irmãos ficaram presos, tanto que 2 deles morreram devido ao alcoolismo. Não foi por qualquer coisa que eles morreram. Então, gente, muitas vezes aquilo que pode parecer para nós algo ruim, algo difícil, Deus está abrindo uma porta de libertação. Não sei se vocês estão entendendo. Coisas que você viveu na sua infância, talvez você não entendeu naquela época. Deus não estava te punindo, Ele estava te livrando. Eu quero ouvir um amém. Então muitas mulheres sofrem abuso, ainda mais naquela sociedade, gente, há 2000 anos atrás. Imagina. Ela não era uma mulher qualquer. Ela não era uma mulher talvez uma escrava, não. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro para resolver esse problema. Então, queridas, hoje eu quero te falar que Deus não quer que eu e você carregamos dores do passado. Quero ouvir um amém? Eu creio que esse dia aqui, Deus vai expurgar dores que você está carregando há muito tempo e você precisa abrir mão dela. Quero ouvir um amém? Feridas físicas, muitas vezes, emocionais, que você carrega e que tem te afastado da plenitude de Deus, de você viver uma vida abundante com Deus. São dores que sugam a nossa energia. Dores que suga a sua vida. Fala, chega, nenhuma dor vai roubar a minha força, amém? Você conhece mulheres que vivem cansadas? Eu conheci muitas mulheres assim. Ela acorda de manhã, dormiu 8 horas e de manhã ela diz, estou morrendo de cansaço. Estou morrendo de cansaço. O que é isso? Isso não é físico, isso é emocional. Isso é uma carga emocional que ela está carregando e essa carga não é dela. Ela tem que abrir mão desse peso. Eu quero ouvir o amém. Muitas vezes feridas antigas, falta de aceitação, falta de reconhecimento dos seus pais, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus irmãos. E você vai vivendo a vida amontoando coisas dentro de si. E eu comecei a estudar esse texto novamente, e Deus começou a falar muito comigo. A primeira coisa que Deus me falou foi que essa mulher teve que romper muitas barreiras. Não foi só uma, não, foi várias barreiras.
E a primeira barreira que essa mulher teve que quebrar, que vencer, foi a barreira da vergonha. Ela carregava uma vergonha que foi imposta pela sociedade. Mas sabe o que ela fez? Ela quebrou essa barreira. Ela teve coragem de ir até Jesus. Eu quero ouvir um amém. Ela saiu do seu isolamento. Ela saiu daquela posição que ela estava. E não sei se você sabe, mas a mulher que está impura, ela não pode sair de casa. Ela tem que ficar confinada na sua casa, naquela época. Olha que coisa triste. Mas essa mulher ousou. Eu quero ouvir um amém. Ela ouviu falar de Jesus e ela falou: eu tenho esperança então. Essa doença não vai me matar. Esse problema não vai me matar. Os médicos devem ter falado para ela assim: querida, querida é para minha conta, né? Senhora, vai para casa porque não há nada que pode ser feito. Mas sabe o que mexeu comigo? Ela não aceitou essa palavra desse médico. Ela não aceitou esse caos que ele jogou sobre ela. Ela não aceitou, ela disse: não, eu ouvi que há um homem que pode fazer diferença na minha vida. Sabe o que Deus me falou? A verdadeira fé, ela move para além das limitações impostas pelas pessoas. Então muitas vezes nós mulheres temos mania de culpar os outros, né? É comum, muito comum. Culpa os outros pelas coisas que você não consegue fazer. E essa mulher, eu acredito que ela deve ter passado por várias fases até ela ser curada. E ela deve ter passado pela fase em que ela culpou o marido, ela culpou a mãe, ela culpou o pai. Mas chegou um dia que ela falou: chega, eu vou parar de culpar as pessoas e vou trazer a responsabilidade para mim. Eu quero ouvir um amém. E ela saiu da sua vergonha. Ela parou de se preocupar com a opinião dos outros. Gostei do glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Nós nos preocupamos muito com as opiniões dos outros. Eu já falei isso para vocês, mas tem muita gente nova que talvez não ouviu. E a gente não preocupa, não é com a opinião dos homens, nós preocupamos com a opinião das outras mulheres. Sabia? Por quê? Por causa da nossa relação com a nossa mãe. Desde que nós nascemos, mulheres, olha aqui para mim, eu não quero pôr peso sobre mãe. Eu também sou mãe de 2 filhas, graças a Deus. Amo minhas filhas. Mas desde que elas nasceram, para quem que elas estão olhando como espelho? Para a mãe. Elas olham para a mãe. Elas olham para o pai, né, como seu herói, mas a mãe é o seu espelho. Então muita vergonha, olha aqui para mim, olha com atenção aqui, que algumas de vocês carregam. Essa vergonha não é sua, essa vergonha você trouxe da sua mãe, e você precisa abrir mão dessa vergonha. Vergonha que não deixa ser você mesmo, vergonha que não deixa você viver plenamente como Deus quer que você viva. Romanos 10:11 diz assim: todo aquele que crê em Jesus jamais será envergonhado. Quero ouvir um amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? E uma coisa que o diabo gosta de fazer conosco é nos envergonhar. Quantas vezes talvez seu marido te chama para algum evento, para alguma coisa na empresa dele, aí você fala assim: ah, bem, não sei se eu vou não tenho roupa, né? Quando a gente fala não tenho roupa, o guarda-roupa está lá, cheio de roupa. Nós não temos a roupa adequada para aquele momento, não é verdade? É assim. E por que você fala isso, mulher?
Porque você já se compara com as outras mulheres que vão lá. Aí você se compara com as mulheres, você já pensa que você vai ser inferior. E hoje Deus vai quebrar essa maldição na sua vida. Você não é inferior. Você é filha de Deus, você é rainha, você é princesa. Você nasceu para brilhar, para levar a graça e o poder de Deus onde você vai. Quero ouvir um amém? Ah, bispa, mas eu nunca ouvi na minha casa que eu era bonita. Claro, sua mãe competia com você. Sua mãe competia com você. Nossa, bispo, que coisa forte. Sim, vi isso demais acontecendo. Então, como ela é o espelho, como é a mãe, aquela pessoa que vai transmitir para mim aquilo, a minha personalidade, a minha identidade, eu não consigo me ver como uma pessoa bonita. Eu não consigo me ver como uma pessoa adequada, porque nunca foi falado para mim que eu era adequada. Eu ouvia muito quando chegava, menina adora uma visita em casa, não é? Você já foi criança, você sabe. Então chegava as visitas da minha mãe, que a gente fazia? Corria para a sala, né? Curioso, né, Zezé? A gente queria ouvir conversa de adulto. E ficava ali ouvindo. Aí de repente a minha mãe via a gente e falava, ex-menino bobo. Aí ela saía com a gente, ia lá, falava, vocês são bobos, vocês são isso, são aquilo. Na ignorância dela. Ela não sabia como tratar com a gente. E a gente acha que isso não fica dentro de nós. Fica sim. E eu me lembro nos meus primeiros dias de escola, que eu me sentia inadequada na escola, com 6 anos de idade. Eu lembro que eu pedi a secretária da escola, olha gente, coisa de 6 anos, eu estou com quase 70. E eu lembro até hoje. Eu lembro do cheiro do meu primeiro dia de aula, do cheiro da escola. Isso é forte, é uma questão emocional. E eu lembro que eu pedi ela para ligar para o meu pai, que minha mãe não iria me buscar, mas meu pai me buscaria. E ela ligou para o meu pai, falou, a Lúcia está chorando muito, tal, 5 aninhos, gente. Aí meu pai, com muita paciência, foi lá, me buscou. E eu demorei muito tempo, que esse cheiro, acho que era daquele eucalipto, sabe? Sabe aquele coisa que põe em banheiro, como é que chama? Hã? Pinho-sol. Eu passei anos sem poder sentir o cheiro do pinho-sol. Sabe o que vinha em mim quando eu sentia o cheiro do pinho-sol? Estou sozinha, ninguém me ama e ninguém vai cuidar de mim. Ah, bispo, que besteira. Você acha que é besteira, você não estava no meu lugar, né? Mas eu sei que muitas aqui viveram experiências semelhantes. Você foi jogada numa situação sem estar preparada. Aí eu lembro que no outro dia, minha mãe foi na escola, aí a diretora falou assim, dona Zizi, a Lúcia é muito nova. Ela já sabe ler, ela já sabe escrever. Espera mais um pouco para que ela possa entrar na escola. Santa mulher de Deus. Não sei o nome dela, mas foi a mulher que salvou a minha vida. Aí no outro ano, olha como é interessante isso. Muitos aqui têm filhos, vão ter filhos. Eu voltei, já estava com 6 anos, cheguei sem problema nenhum, e minha mãe já ficou esperando meu pai que eu fosse ligar. Nunca mais liguei, nunca mais quis saber de nada. Por quê? Porque a hora certa chegou. Amém, queridos? Tem hora certa para tudo. Então aquele momento que eu vivi ali, foi o momento que eu me senti exposta, com vergonha. Todas as outras crianças eram maiores do que eu, mais velhas do que eu, e eu me senti desamparada, envergonhada. Essa mulher vivia assim.
Mas uma coisa que eu tenho aprendido, não foi só a situação que eu vivi na minha vida, muitas outras, mas eu aprendi que a fé em Jesus é maior do que a nossa vergonha. Está fraco esse amém. Quando nós cremos, quando nasce a fé no nosso coração, nós temos coragem de aproximar de Deus, mesmo sabendo que somos indignas. Aquela mulher não se sentia digna, mas a fé foi maior no seu coração. Então ela venceu, ela quebrou a barreira da vergonha. Segunda barreira que ela rompeu, ela rompeu a barreira do medo. Quero ouvir um amém. Aquela mulher sabia que se ela fosse descoberta, olha aqui para mim, se ela fosse descoberta, ela podia morrer apedrejada. Você sabia disso? Por quê? Porque ela era impura. E eles eram muito severos com as leis de Moisés. Então ela teve que quebrar essa barreira do medo e ir e ficar no meio da multidão. Porque eles acreditavam que uma mulher que tinha sagramento, ela podia passar a doença para outras pessoas. Claro, o sangue tem doenças, mas não é dessa forma. Mas era o que eles acreditavam. E ela sabia então que ela seria duramente repreendida e poderia ser apedrejada. Olha aqui para mim, mulheres. Mesmo assim ela se arriscou. Quero ouvir um amém. Ninguém falou para ela tocar no manto de Jesus. Não foi alguém que, olha, você chega lá, vai devagarzinho, agacha. Não. Foi algo que Deus tocou no coração daquela mulher. Ela quebrou a barreira do medo. E quando você quebra a barreira do medo, ninguém pode te impedir. Está fraco esse amém? Quando você quebra a barreira do medo, ninguém pode impedir, porque o medo produz tormento. E quem lança medo sobre você é o diabo. Ali ele está amarrado em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E era isso que essa mulher recebeu. Essa mulher não deixou o medo paralisar. E hoje eu estou aqui para dizer para você: não deixe o medo te paralisar. Amém? Quantas são solteiras aqui? Quantas querem casar? Ah, que bom que você quer casar. E casar é muito bom. Viu? Ano que vem eu faço 50 anos de casamento. 50 anos que meu marido me suporta. 50 anos de altos, baixos, sim, todos nós temos, mas nunca quebramos a nossa aliança. Nunca pensei assim, podia ter casado com outro, tinha muitos outros. Não, Deus me deu a pessoa certa. E você muitas vezes por medo não aproxima daquele que Deus escolheu para você, por causa da sua timidez, por causa do seu medo. Sabe como é que eu cheguei no meu marido? Eu tinha 14 anos, eu estava participando dos jogos, que estava preparando para os jogos infanto-juvenil, tinha 14 anos. E eu vi aquele rapaz bonitinho jogando bola também, perto de mim. Aí falei para minha amiga: peraí que eu vou falar com aquele rapaz. Aí cheguei para ele e falei assim: ô menino, dá uma bola aqui. Aí nós começamos a jogar a bola, vôlei. Ele nunca mais saiu do meu pé. Peguei ele pela bola. Porque parece bobagem isso, mas às vezes você sente um impulso no seu coração e você não obedece. Por quê? Medo. E se eu for rejeitada? Se você for rejeitada, você levante a cabeça e vai de novo.
Aí vai de novo. Ah, aquele lá nem deu a mínima para mim. Mulher de Deus acha, eu não sei, Nayane, se lá na sua igreja é assim, que o príncipe vai vir trazido por um anjo e vai colocar na sua frente e vai falar, esse é o... Não existe isso, gente. Não existe essa história de príncipe. É Deus que toca o seu coração e você sente aquele desejo de aproximar daquela pessoa, daquele irmão, nem que for para pedir uma oração. Abre, é assim que se abre. Nossa, vocês devem estar horrorizados comigo, né? Nossa, bispo, eu pensei que seu encontro com o bispo foi todo armado por Deus, pelo Espírito Santo. Não, gente. Achei ele bonitinho. Falei, opa, esse menino é interessante. Aí logo depois, a gente trocou, tal, conversou. Descobrimos que minha tia morava perto da casa dele. Aí eu falei, eu estou precisando de umas aulas de matemática. Ele falou que era bom em matemática, ele dava aula particular e eu já parti para a ação. Eu falei para ele, eu odeio matemática, você me dá umas aulas? Agora, você pode falar, bispa, você? Sim, eu fiz, nós conversamos, ele me deu aula, paguei as aulas, eu falo isso para ele até hoje, você cobrou de mim as aulas, não foi justo. Enfim, depois nós separamos por um tempo, porque ele aceitou Jesus, ficou firme, eu achei ele crente demais, não quis saber dele. Olha como é que eu fui atrás dele, depois eu dispensei ele. Passaram-se 3 anos, eu conheci Jesus, reencontrei com ele, e a chama acendeu de novo. Amém? Se, queridos, a vergonha, o medo tivesse me impedido, talvez eu não teria. Ah, mas a mão de Deus é maior. Deus trabalha apresentando pessoas. O serviço é seu. Não é não, Dani? Mas é. Então para de ficar somente orando. Ore e fala, Deus, traz o meu Isaac. Traz o meu Isaac, eu estou esperando por ele. Mas se Deus te deu uma luz, vai para a ação. Quero ouvir um amém. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa de uma igreja nossa. Ela já ficou viúva 3 vezes. Eu falei, menina do céu, os maridos vão tudo embora. E ela vai casar pela 4ª vez. Aí eu falei, por que eu tenho gente na Sara Nossa Terra que não casa nenhuma vez? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Eu estou brincando, gente, mas é verdade. Como que você vai casar pela 4ª vez, depois as pessoas... Ah, não existe homem. Querido, querida, existe sim, e o seu está te esperando. Ele está te esperando. Você só não sabe aonde. Quero ouvir um amém. Ponto 3. Outra barreira que ela rompeu. Ela rompeu a barreira do julgamento, das críticas, da religiosidade. Quero ouvir um amém. Quando o Robson falou que queria me namorar para o líder dele, o líder dele falou assim, não, mas ela não é espiritual, ela é recém-convertida. Ela vai te atrapalhar. Eu ouvi aquilo, falei assim, quem é ele para falar sobre isso da minha vida? Eu sou o que Deus diz que eu sou, amém? Intrépido, eu fui intrépido, ele nem me conhece. Aí falei para ele assim, bom, você que sabe, pense bem, porque quem vai perder não sou eu, vai ser você.
aquele julgamento poderia ter me paralisado, não é verdade? Vou contar outra coisa para vocês, pode? Primeira vez que ele me levou na casa da família dele, era uma festa, chega eu lá, conhecia ninguém, povo tudo diferente. Aí ele chegou, me apresentou para a avó dele, ele falou: vó, essa é a mulher que eu vou casar. Queria morrer, né? 17 anos, e ele 19. Aí, tudo bem, ela deu aquele risinho para mim. O Robson saiu, ela me puxou pela mão, falou: minha filha, ele é muito novo. Aí eu olhei para ela e falei assim: vó, eu também sou muito nova. Então nós estamos iguais, né? Isso aí poderia ser para mim um não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Julgamento das pessoas não pode interferir nas suas escolhas, nas suas decisões. Essa mulher aqui não deixou que os julgamentos parassem. Quero ouvir um amém. A lei dizia que ela era impura, mas aquela mulher entendeu que a graça de Deus era maior do que a lei, que Jesus era maior do que a lei. E eu vejo que essa mulher se aproximou de Jesus não confiando na justiça dela, mas confiando no poder que ela ouviu que Jesus tinha. Quero ouvir um amém. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Quero ouvir um amém. É a graça de Deus na sua vida. A vergonha não pode te limitar, os julgamentos não podem te limitar. Ah, mas ela teve uma vida lá fora no mundo, ela até casou, depois separou. Ah, ela teve vários namorados, transou com todos os namorados. Queridos, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Eu quero ouvir um amém. Então ela não deixou que as críticas, ela não deixou que a religiosidade prendesse ela, porque não é a religião que nos salva, mas é a fé genuína em Jesus, amém? Não deixe a religião te prender, não deixe que conceitos humanos impeça Deus de fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Jesus é aquele que te acolhe, não importa o seu passado, mulher. Quero ouvir um amém. Às vezes você teve uma vida longe de Jesus, vários namorados, e Deus te arruma um homem que nunca namorou. E aí? Qual é o problema? Aí vem os religiosos e falam: o quê? Eu já ouvi isso. Gente, 50 anos de ministério, eu já ouvi tudo que você puder imaginar na vida, e mais um pouco eu já ouvi. Às vezes as pessoas falam assim para mim: bispo, eu vou te contar uma coisa, você nunca ouviu. Já ouvi, pode contar. Já ouvi. Tudo quanto é coisa que você puder imaginar, eu já ouvi, né? E aí a pessoa vem, o que eles falam? Ela não serve para você, porque ela teve uma vida no mundo. Querida, a sua vida no mundo está na cruz. A sua vida do mundo ficou no fundo do batismo, da água do seu batismo. Eu quero ouvir um amém. Glória a Deus. Fala para a irmã que está selado: não permita que ninguém te julgue. E o que nós aprendemos então com essas lições? Eu coloquei alguns pontos aqui que Deus me ensinou. As lições práticas. A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que uma fé ousada e um coração humilde move a mão de Deus. Mulher, tenha um coração humilde. Amém? Cultive isso. Seja uma mulher
de um coração humilde, um coração que ama a Deus, de uma mulher que tem sensibilidade a Deus, uma mulher que não julga os outros. Quero ouvir um amém? Interessante porque depois de tantos anos de sofrimento, ela teve uma fé prática. Ela não ficou esperando Jesus ir até ela, ela foi até Jesus, amém? Ela foi ousada, ela foi persistente. E essa é a fé que vai levar você, mulher, para um novo lugar em Deus. Amém? O que Jesus fala para ela? A tua fé salvou. Ele não fala para ela assim, o meu poder te salvou. Engraçado isso, né? Não, ele diz, a tua fé. Então você está aí reclamando que Deus não faz na sua vida, que Deus faz na vila de Ciclano, que Deus fez na vida da bispa Lúcia, Deus fez na vida da pastora fulano, Ciclano. É o mesmo Deus que fez na minha, vai fazer na sua. Quantos creem nisso? Dê um amém mais forte. Deus não faz acepção de pessoas, Deus olha o coração. Segunda coisa que você precisa entender, Jesus vê o invisível. Jesus viu aquela mulher que era invisível diante dos olhos dos homens e das mulheres. Como eu já disse, ela era considerada impura. Mas ainda assim, Jesus sentiu o toque, sentiu que havia fé, e Jesus parou por ela. Isso me enche de gozo, porque sabe o que eu vejo aqui? Jesus é aquele que enxerga aqueles que são ignorados pela sociedade, aqueles que são criticados pela sociedade, e Ele valoriza cada pessoa da maneira individual. Ele olha para você e te valoriza pelo que você é. Eu quero ouvir um amém. 1 Samuel 16:7 tem um acontecimento muito marcante na história de Israel, que foi quando o profeta Samuel vai escolher o rei de Israel. Deus manda ele ir até Belém e manda ir na casa do pai de Davi. E o pai de Davi coloca todos os filhos na frente de Samuel, menos o caçula. E a Bíblia diz que Samuel olhou para o mais velho e falou, com certeza é ele. Ele é bonito, ele é forte, ele tem porte de rei. E um a um, Deus foi descartando. Quando chega Davi, Samuel ficou decepcionado. Esse aí, tem esses fortes, bonitos, mas esse aí, a Bíblia diz que Davi era um garoto, jovem, de boa aparência, mas ele não inspirava nenhuma confiança, ele era jovem. Aí o que Deus fala para Samuel? Samuel, Deus não vê como o homem vê. Ah, gente, eu amo isso. Você também? Deus não vê como o homem vê. Guarda isso no seu coração. Deus não vê como o homem vê. Deus te vê com os olhos de pai. Eu quero ouvir um amém. E nós hoje vivemos numa sociedade complicada para os jovens. Por quê? Porque as pessoas não querem ser, como elas dizem, invisíveis. Mas elas não querem ser invisíveis aos olhos da sociedade. Então elas ficam desesperadas por seguidores. Estou mentindo, gente? No Instagram, por seguidores no Facebook, seguidores no TikTok. Por quê? Muitos falam assim, não, eu quero ter dinheiro, ganhar dinheiro através disso. Querida, você não precisa dessa visibilidade. Você precisa que Deus te veja. Você não vai conseguir nada com essa visibilidade. Você é muito mais importante do que isso. Jesus não está preocupado com as
atualizações das suas redes sociais. Não. Jesus está preocupado com você. Pare de ficar buscando validação, aceitação de pessoas que você nem conhece. Só um amém que eu ouvi. Para com isso. Para com isso, você não precisa disso. Você precisa dos seus irmãos da igreja, você precisa do reconhecimento do seu Deus, do seu pastor, dos seus irmãos em Cristo. O restante é restante. Eu quero ouvir um amém. Seja visível para Jesus. Como que eu me torno visível para Jesus? Através da minha adoração, do meu louvor, da minha oração, da minha busca diária. Quero ouvir um amém. Deus sabe quem eu sou, aonde eu estiver. Deus sabe quem é você, aonde você estiver. Você não é invisível. Você é visível para Deus. Eu quero ouvir um amém. Meu tempo está acabando. Mas o ponto 3, que é importantíssimo, que Jesus não apenas cura aquela mulher, mas Jesus restaura a identidade daquela mulher. Marcos 5,34, ele diz assim: filha, a tua fé te salvou. Engraçado, gente, porque aquela mulher não tem nome. Vocês viram isso? Ela podia ser uma Maria, uma Ana, uma Isabel. Por quê? Eu estava pensando, por que ela não tem nome? Porque aquela mulher é para que nós possamos nos identificar com ela. Aquela mulher pode ser eu, ser você, ser qualquer mulher. E ela não tem nome. E Jesus não pergunta o nome. Aí o que Jesus fala para ela? Filha. Que coisa mais poderosa do que você ter filiação? Isso é identidade. Sua identidade não é nada que você é. Sua identidade é de onde você veio. Filha, a tua fé te salvou. Então Jesus chama ela de filha. Sabe o que Jesus está fazendo? Olha aqui, gente, eu já estou terminando. Jesus está chamando ela de volta para a comunidade de Israel. Você estava isolada, aleijada, rejeitada. Hoje eu te trago de volta. Você tem uma família espiritual, amém? Você tem uma família espiritual. Então o milagre de Jesus não é somente no físico, mas também a nossa alma, é a nossa identidade. Eu quero ouvir um amém forte. E sabe o que ela faz? Jesus valida aquela mulher publicamente. Filha do Deus Altíssimo. Ah, isso é maravilhoso. Aí eu me lembrei do verso de Isaías 43:1 que diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te comprei e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Hoje Deus te chama pelo seu nome. Mais forte, gente, é para Ele. Hoje Deus te chama pelo teu nome. Hoje Deus te dá identidade de filha. E Ele te diz: não há condição que você viva que eu não possa restaurar, que eu não possa curar, que eu não há problemas na sua vida que eu não possa dissolvê-los. Quantos creem nisso? Eu não sei qual é a sua dor. Essa mulher tinha uma dor. Hoje eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que muitas aqui têm uma dor. E Jesus hoje te chama pelo nome. Hoje Ele te chama pelo nome e te diz: tu és minha. Amém? Tu és minha. Hoje Ele diz: Lúcia, você é minha.
Zezé, você é minha. Dani, você é minha. Eu quero que você fale o seu nome bem alto. Você é minha. Você é minha. É isso que Deus está te falando. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele sabe das suas dores. Se você toca nele, se você encosta nas suas vestes, numa atitude de fé, não precisa falar mais nada. Ele sabe quem você é. O céu já deu a sua identificação para ele, amém? Então, pare de se preocupar de reconhecimento neste mundo. Eu falo isso toda pregação e vou falar de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes eu estiver aqui com vocês, você não precisa ser reconhecida pelo mundo. Você não precisa de reconhecimento neste mundo. Você precisa ser reconhecido nos lugares celestiais. Eu quero que o céu me reconheça. E quero que o inferno também saiba quem eu sou. Que eu sou filha de Deus. Que eu sou chamada para um propósito. E que não tem enfermidade, não tem problema, não tem julgamentos, não tem situações difíceis, não tem problema financeiro que vai me parar, porque meu Deus é dono de todo ouro, de toda prata. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, põe sua mão no seu coração. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei aquilo que tem doído em você. Talvez você tenha sido criticada, você tenha sido julgada. Você tem vivido uma enfermidade. Mas hoje o Senhor está te dizendo: o seu tempo de deserto acabou. O Senhor está pegando na sua mão, chamando você pelo seu nome e dizendo para você que vai te levar para um novo lugar, para uma nova posição, onde Satanás não pode te tocar, onde homens não podem te tocar. Somente o Espírito de Deus pode tocar em você. Deus está colocando no meu coração, se tem alguma mulher com enfermidade física, eu quero que você ponha a mão na sua enfermidade. Se você não pode ter filhos, põe a mão no seu útero. Se você está com ovário policístico, põe a mão no seu abdômen. Se você está com algum problema renal, põe a mão nos seus rins, no seu fígado. Eu quero orar agora com você, porque eu sei que tão somente Ele te tocar, você vai ser curada. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Amém, Jesus. Meu milagre vem buscar, só você pode mudar minha história. Amém. Senhor, eu levanto as minhas mãos e declaro em nome de Jesus toda doença no corpo dessas mulheres seja repreendida agora no nome de Jesus. Doença física,
doença emocional. Senhor, Tu estás curando toda rejeição agora. Tem mulheres aqui que foram rejeitadas desde o útero. E o Senhor está dizendo para você: você é minha filha. Eu te chamo pelo teu nome. Você é minha. Senhor, em nome de Jesus, restaura a identidade, restaura, Senhor Jesus, a saúde, restaura as emoções feridas, Pai. Toda rejeição seja quebrada agora. Todo espírito de rejeição seja desfeito na autoridade de Jesus. Que elas possam ser aceitas por Ti. Neste momento eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pessoa que está ao seu lado, você orasse pela mulher que está à sua direita agora. Ora pela mulher que está à sua direita agora. Ora pedindo ao Senhor que lhe dê força, autoridade, que a identidade em Jesus possa aparecer na sua vida. Vai orando por ela, pedindo para quebrar toda força maligna, tudo que rouba a alegria, tudo que rouba a paz. Vai quebrando, Senhor, tudo que tem desfeito os relacionamentos, quebra. Em nome, ora com a tua irmã agora. Declara: Senhor, eu abençoo a minha irmã. Em nome de Jesus. Ora la machandara la macai. Jesus. Glória a Deus. Amém. Meu tempo acabou. Você vai abraçar 3 irmãs e vai dizer para ela: Jesus te conhece pelo nome. Você é especial, você tem identidade. Um beijo no coração. Bispa Laura.